Há três palavras que são fundamentais para que possamos ter uma vida equilibrada, bem estruturada nas Sagradas Escrituras, na vivência da nossa fé, e assim possamos ter um evangelho genuíno, verdadeiro, porque temos uma bagunça no meio evangélico hoje em dia que só a graça do Eterno. Fora as heresias, fora as seitas que estão surgindo no dia a dia, chamadas pseudo-cristãs. E nós precisamos salientar essas três palavras, as quais são ortodoxia, a segunda é ortopatia e a terceira ortopraxia. Você precisa me acompanhar nesse estudo, gente, porque há muita gente que está ignorando muita coisa, está, pelo fato de ignorar, está desequilibrada, é neófita, não conhece, é indouta, nunca estudou, não se preparou, não conhece e, lamentavelmente, está engolindo qualquer tipo de alimentação, ou comida, na verdade, ou lixo até, que estão lidando, fora esses ventos de doutrinas que estão soprando, que são doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas promovidas por sentimentos mesquinhos do homem. Então, nós precisamos estar alerta nessa última hora. Então, essas três palavras são fundamentais. E há muita gente que as desconhece. Eu ensino na sala de aula sempre essas três palavras porque elas são o equilíbrio para que possamos ter uma fé santa, genuína e a vivência no dia a dia, no cotidiano, nessa aplicação de fé na palavra, no próprio Eterno e assim andarmos, caminharmos segundo a vontade do Eterno, sem adulterar, sem nos desviarmos do Evangelho Santo. Vamos anotar aqui. Primeiro é ortodoxia. Ortodoxia. E eu sempre falo da nossa ortodoxia doutrinária, sempre falo ortodoxia doutrinária. Por que eu uso muito essa palavra, que é a primeira aqui, ortodoxia? Porque a palavra ortodoxia está trazendo a ideia de organização, algo correto no tocante à doutrina, tudo que se refere a princípios santos. Por isso eu sempre digo que nós temos como base, nós que somos cristãos, temos como base as Sagradas Escrituras. Nos criticam, principalmente a Igreja Romana nos critica, esses crentes ignorantes, esses protestantes ignorantes, que dizem que somente podemos nos basear, ou basear a nossa fé, as nossas crenças nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? E nos criticam por isso. Eu te pergunto, se nós somos da fé em Cristo e vivenciamos uma fé que vem desde a antiguidade com Israel, uma fé judaico-cristã, porque Jesus era judeu, e ele, logicamente, traz a essência do Evangelho, e agora nós temos a doutrina na Brit Hadashah, que nos ensina como nós devemos atuar segundo a doutrina de Cristo. Se não é isso, o que vai ser? Olha só, o próprio Cristo, quando foi tentado no deserto por Satanás, ele citou as Sagradas Escrituras. 3 vezes ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. Agora me diga, como que eu não posso me basear unicamente na estrutura das Sagradas Escrituras, da Bíblia? Então, é algo absurdo. E aí eles falam, não, que você tem que ver a história, a tradição católica, a tradição da igreja. Querido, nós não vivemos por tradição. Não vivemos por atos isolados. E jamais um ato isolado pode ser base doutrinária. Aí que está a ortodoxia. A ortodoxia, ela vai me filtrar, a ortodoxia, ela vai me organizar e ela vai me dirigir corretamente. Eu não posso pegar atos isolados de história, ou porque fulano, pai da igreja, fez um ato isolado, afirmou tal coisa, e pela história, a tradição. Meu irmão, tanta coisa que é trazida até os dias de hoje e sobreviveu nos séculos como tradição, que é coisa maligna e cancerígena. E não posso aceitar isso. Então, se não é palavra, se não é as Sagradas Escrituras, não tem conversa. Outra coisa, temos as religiões ou seitas pseudo-cristãs, que creem na palavra, mas acrescentam outro livro, acrescentam outra revelação, acrescentam... Não, a palavra diz, se um anjo descer do céu trazendo um outro evangelho, o tal será maldito, será anátema, e acabou. Você que compreende que a ortodoxia é importante, você que entende que a palavra é nossa fé, com certeza, eu creio que você irá concordar
com aquilo que eu vou afirmar aqui. Porque hoje estão inventando modas. Se você concorda, aproveite e deixe um like, deixe um comentário. E você precisa voltar, se você não está nessa base doutrinária, precisa voltar à ortodoxia. E hoje vemos muito avivamento, entre aspas, movimento, lambança, tanta coisa, e se esqueceu a doutrina. Por exemplo, quando eu vejo uma igreja, essas igrejas que promovem atos proféticos, por exemplo, 7 voltas como em Jericó. Em primeiro lugar, leia a Bíblia, não foram 7 voltas, foram 7 dias. 7 dias e no 7º dia foram 7 voltas. Então, se você somar, são 13 voltas. São 13 voltas, então não tem nada a ver. Então, se pegam atos isolados, sempre digo, eu não posso pegar, até os atos de Jesus isolados não podem ser aprovados pela ortodoxia. Sempre dou esse exemplo, quando Yeshua está cuspindo, ele cospe no chão, faz um lodo e pega esse lodo e coloca no cego e manda ele se lavar no tanque. Já pensou se isso virar doutrina? Isso não pode ser. Então eu não posso pegar exemplos da campanha da funda de Davi, 7 voltas em Jericó. Primeiro porque não são 7 voltas. Que mais? Pegar exemplo da espada de Gideão e fazer. Todas essas igrejas que gostam de fazer esse circo é porque não tem ortodoxia. Porque existe um meio para alcançar a dádiva de Deus, existe um meio doutrinário para buscar ao Senhor, existe um meio doutrinário, existe uma base doutrinária, e a ortodoxia me leva a isso. Não inventa moda. Ah, mas está escrito na Bíblia, não inventa moda, não inventa moda. Aqui no Brasil nós temos muitas mentes férteis. Aqui a cultura brasileira é muito fértil, o sincretismo, a mistureba faz parte da cultura, na religião, em tudo a gente vê isso, nas escolas, nós vemos facilmente como o Brasil em si, culturalmente, educacionalmente, é um país, eu te falo isso como estrangeiro, como é aberto para tanta coisa. Isso, de uma certa forma, é maravilhoso. Até o próprio brasileiro é espontâneo. Quando eu cheguei no Brasil, o que me chamou a atenção é todo mundo te abraça, conversa, vem cá. Você não se sente discriminado. Isso é maravilhoso, porque você vai a outros países, é distância. Até você se encaixar na cultura, meu Deus, é muita discriminação. Aqui não, maravilha. Só que o lado maligno disso é que aqui se aceita tudo e se joga tudo no liquidificador e se bebe de uma forma tão espontânea que eu fico espantado. Isso acontece aonde? Na igreja também. Mistureba de ocultismo misturado com gospel, com pentecostalismo. E o pentecostalismo do Brasil é muito voltado para a mistura da cultura afro e da invocação de espíritos e coisas. E nesse meio se joga a busca, entre aspas, do Espírito Santo. Gente, tomemos cuidado, porque eu sou pentecostal, eu gosto de avivamento, mas eu posso te falar, 99% de muita manifestação de coisas dentro da igreja brasileira são entre coisas emotivas, promovidas por emoção, entre coisas promovidas por ego, por compulsões egocêntricas do homem, e ao mesmo tempo muita coisa diabólica. Por isso que eu tenho que voltar para a ortodoxia. A ortodoxia me ensina. Por exemplo, já que estamos falando de avivamento, está tendo avivamento, está tendo língua estranha, está tendo profecia. Eu acredito em tudo isso porque a Bíblia fala, confirma. Agora, peraí, como a ortodoxia ensina que deve ser a manifestação do dom de línguas estranhas? A interpretação, como é a doutrina? Pronto, aí sim vem o ensinamento. Vamos falar de fé, mas espera aí, existe até uma doutrina para crer. Até para crer existe uma doutrina. Tenho que examinar as Escrituras se tu é seguidor de Cristo, seja católico, seja apostólico, seja não sei de onde tu é, e tu diz, não, mas a tradição, não existe tradição. Tem que ser segundo as Escrituras. O próprio Cristo citou as Escrituras para vencer a Satanás. Eu gosto do versículo que está em Atos 17, quando diz que os irmãos de Bereia, diz que tudo eles confirmam. Vamos ler aqui, diz que tudo confirmam na palavra. Olha o que diz aqui, no versículo 10 do capítulo 17 de Atos. E logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e a Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres, ainda os compara, tá? Do que os que estão em Tessalônica.
Paulo exorta sempre a Tessalônica. Por isso tem pelo menos 2 epístolas aí da doutrina. Porque de bom grado receberam a palavra. Como que não pode ser a palavra a base, meu irmão? Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Nós temos aqui a prova de que existe o contexto profético da Tanakh, que seria a Torá, os profetas, os escritos. Em tudo isso, nessa compilação de livros, temos a estruturação da fé judaica. Inclusive, os judeus já escreveram mais livros, como falei já, do Talmud, enfim. Pelo menos a Tanakh é a palavra, a Bíblia deles, certo? Só que ela é base, a estruturação para a fé cristã, onde nós temos desde os evangelhos até Apocalipse, toda uma estruturação, principalmente nas epístolas paulinas e de outros apóstolos como Pedro, como Tiago, enfim, nós vamos ver dogmática certa, organização certa, interpretação certa, né? Fazendo uma fusão desde o passado até o presente, mas a ortodoxia vai te permitir fazer ou não fazer, se está correto ou não está correto. Concorda comigo? Então, ortodoxia é algo muito importante. Atos 17, vou colocar aqui, Atos 17, 10 e 11. Nós temos aí a confirmação dos irmãos de Bereia que a escritura, a escritura divinamente inspirada, a escritura é a espada, a escritura é o alimento, a nutrição. Como que eu não vou ter como base somente as escrituras? Agora tu quer pegar conto da carochinha? Problema é teu. Problema é teu. Isso é algo sério. A segunda palavra é a ortopatia. 2, vou explicar aqui o que significa ortopatia. Essa primeira palavra orto, que vou dividir aqui, orto, é uma palavra só aqui, tá? Mas orto significa algo correto, algo reto. Orto, há muitas palavras que tem, por exemplo, ortografia, grafia escrita, orto significa algo correto. Ortografia é a maneira correta de escrever. Ortopedia, você vai ver muitas palavras que tem orto. Então, algo correto, algo certo. Quando diz a ortodoxia, né? Essa palavra significa, a palavra em grego para doxa seria glória, mas doxia aqui significa algo, essência, princípio, algo que realmente nos move, né? Tudo que é diretriz. Então a diretriz, a doutrina certa, a posição, vamos falar assim, nessa interpretação hermeneuticamente ou na exegese daquilo que é a base da nossa fé. Então nós precisamos ter a doutrina certa e a diretriz certa, os princípios certos para podermos viver. Analise as escrituras e você vai ver. Agora, ortopatia, a palavra patia que se refere a sentimento. Vou colocar em vermelho aqui. Vou colocar aqui doutrina, e aqui patia é sentimento. Sentimento. Sempre eu falo sobre antropopatia, antropomorfismo, antropopatismo, patismo, né? Isso se refere a sentimento. Quando no antropopatismo nós colocamos a coisas, né? Os seres que não têm sentimentos humanos, e nós fazemos ele ou nas escrituras aparece com comportamento humano, o sentimento humano. Normalmente o antropomorfismo, né, figuras de mão, de pé, de corpo para Deus, sendo que ele é espírito, e sentimentos humanos atribuídos a Deus para que possamos entender. São figuras de linguagem. Então, quando se fala apatia, é sentimento. Agora, orto, o sentimento correto. O sentimento correto. Aí começa o grande mistério. Por quê? Porque eu tenho ortodoxia. Ortodoxia, conheço, e há muita gente que tem ortodoxia, conhece as escrituras, mas ela tem um sentimento errado. Ela é promovida por um sentimento errado. E eu vou te falar, aqui tem muito malandro, no meio evangélico tem muito malandro que conhece, que entende, que estudou, fez curso teológico, até foi meu aluno, meu Deus, conhece muita coisa, mas ele é malandro. Por exemplo, vou te dar uma ideia. A ortodoxia fala da questão financeira, por exemplo. A ortodoxia ensina
que você deve contribuir, que você deve ofertar, que você pode trabalhar na obra do evangelho. O fator monetário é importante na ortodoxia. O próprio Yeshua tinha tesouraria, Judas era o tesoureiro. Muito bem, a ortodoxia ensina que cada um contribua, beleza, ótimo. Só que, se o cara não tem ortopatia, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai ser dirigido pelo sentimento errado. Ele vai ser dirigido pelo sentimento errado. Ele vai ser promovido por avareza, vai ser dirigido por ambição maligna, vai ser dirigido por mamon, pelo dinheirismo e vai começar a fazer lambança dentro da igreja. Por quê? Porque a ortopatia é a efusão gloriosa do meu sentimento nessa transformação no caráter de Cristo. Então, a ortopatia me leva ao caráter de Cristo segundo a ortodoxia e me leva a sentimentos corretos. Quando Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento, Filipenses 2,5, Filipenses 2,5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sempre digo que é muito difícil esse versículo, mas é o que está sendo ensinado aqui. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de humildade, sim, de bênção, de prosperidade, de amor, de qualquer sentimento que haja, mas segundo a ortodoxia. Então, se alguém entende, por exemplo, na questão de fé, de milagres, que há dons, entendeu toda a dinâmica dos 9 dons, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da profecia, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom da fé, dom de operação de maravilha. 9 dons, maravilha. Se ele entende isso, que na ortodoxia, doutrinariamente, esses dons podem ser exercidos pelo Espírito Santo. Pronto, se ele é malandro, se ele tem um sentimento, ele vai começar a promover, a girar a catraca para fazer algum tipo de auê, vamos falar assim, para que se promovam, né, esses sentimentos goela abaixo, e quando não tem o Espírito Santo, porque já ele é malandro, vai começar o sentimento humano, vai começar a manifestação humana, vai começar a manifestação da alma do homem, entre tanta bagunça que você possa ter hoje em dia, desde movimento. Não estou dizendo que o Espírito Santo não pode agitar uma pessoa, não estou dizendo isso, meu irmão. Olhe para mim, eu cresci no meio dos pentecas, meu irmão. E eu te digo, eu já vi cada coisa, e coisas espirituais, sim. Não esqueça de uma coisa, por favor, você que critica o movimento pentecostal. Não esqueça disso, que quando desceu esse avivamento ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecoste, todo mundo falou assim, categoricamente, esses estão bêbados, 120 bêbados. Peraí, algo estava acontecendo de diferente, fora do normal, que chamou a atenção de toda a população, com certeza não estavam assim, com as mãozinhas levantadas, não. Estavam falando em línguas, estavam movidos por uma efusão gloriosa, havia movimento, havia barulho, havia ali um carisma sobrenatural, uma ação carismática sobrenatural, ao ponto de chamá-lo de bêbado. Você já viu 120 bêbados reunidos alguma vez? Pois é, essa foi a interpretação dos carnais, dos que estavam lá fora, dos ímpios que não conheciam. Então, cuidado ao criticar o movimento sobrenatural do Espírito. Agora, temos que ter ortodoxia para controlar isso aqui, por isso existe a doutrina. Não, faça-se tudo com ordem e decência. Se vai ter profecia, que se faça isso. Se vai ter língua, que haja interpretação. Se vai pregar, se vai haver revelação. Vamos lá, o negócio aqui não é aqui é a casa da mãe Joana, não, meu filho. Aqui é doutrina e aqui é sentimento certo. Porque alguém pode ter, vamos supor, o dom de falar numa língua estranha, uma língua promovida pelo Espírito Santo, e ele mesmo querer fazer um chabu, ele mesmo querer interpretar segundo o seu sentimento, e enfim, até alguém que prega, que conhece a palavra, conhece a doutrina, ele promovido por um sentimento errado pode matar, porque a palavra é uma espada, pode matar, pode ferir, pode atingir, pode promover algo em seu bel prazer, promovido para o seu ego, e o que nós mais vimos no meio da igreja, homens usando a palavra para se auto-endeusarem, para se auto-honrarem, para se autopromoverem, para manipular, para extorquir. É o que nós vemos
muito no meio da igreja. Gente louca, que conhece a palavra, mas é louca, não tem sentimento de Cristo, coisa nenhuma. Está extorquindo as ovelhas, está se aproveitando. E vemos aí apóstolos das modas mirabolantes, dos bottoms, das capas de neon, fazendo loucura, gente louca, que tem um sentimento louco, gente doida, pastores, bispos doidos, que levantaram seus tronos, seus altares para si mesmo, promovido pelo seu sentimento egocêntrico, megalomaníaco, é um sentimento do demônio. Então o que acontece? A ortopatia me diz, não, Natanael, ande no sentimento certo. A ortopatia me diz, interpretou bonitinho, você se formou, mas tem o sentimento correto. E a doutrina me leva ao sentimento, ao equilíbrio do meu sentimento de uma forma santa. Por isso que tem o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E termina com domínio próprio, temperança. A temperança, que é o domínio próprio, é o equilíbrio de toda essa ação gloriosa do Espírito como caráter em minha vida e frutificação. E aqui a ortopatia vai trabalhar muito a questão caráter, porque o que tem de gente malandra, infiltrado no meio das igrejas, que se dizem apóstolos, pastores, profetas, mestres e tanta coisa que estão inventando entre homens e mulheres, é só a graça de Deus. Então, caráter, isso aqui, o sentimento certo é caráter de Cristo, caráter. Me responda, você conhece alguém que quando prega bonito, se movimenta, ele passeia na Bíblia, conhece versículo, ele ora, até acontecem coisas diferentes, porque ele é ungido, é usado, tem dons, mas quando você vai ver a vida dele, meu Deus, caráter zero, fraudulentos, homens mentirosos, adúlteros, que fazem um monte de coisa que você, espera aí, não parece a mesma pessoa. Eu vi muita gente no fator monetário, pegando dinheiro emprestado, fazendo negócio fraudulento, devendo dinheiro para alguém, fazendo falcatrua, e são cheios da graça e da palavra. Meu Deus do céu, cambada de sem vergonha, que conhece a doutrina, conhece a palavra, estudaram, se formaram, mas tem um sentimento diabólico, um sentimento humano, carnal. Isso é falta de cruz, está faltando crucificar. Toda essa cambada tem que ir para a cruz, ser crucificada novamente e matar essa carne. A terceira palavra é ortopraxia. Vamos anotar aqui, meu Deus, isso aqui está ficando bom demais. 3, ortopraxia. A palavra é junta, tá? Ortopraxia, junto. E a ortopraxia, a praxia significa prática. Vou colocar aqui. Prática, aqui vamos fechar. Prática, ou seja, algo correto, algo certo, algo equilibrado aqui. Então, quando nós vemos a palavra orto, é algo correto. A prática correta. O agir de uma forma correta. Por quê? Porque há muita gente que está na inércia. Muita gente está na inércia. Eu conheço muito teólogo maravilhoso, lindo, e eu conheço muita gente que gosta de criticar e gosta de falar um monte de coisa contra. Beleza, eu tenho o direito de analisar, de criticar, porque eu estudei um pouquinho e sei alguma coisinha, beleza. Mas cadê a tua prática? Cadê a exposição e a fluência do poder do Evangelho na tua vida? O Evangelho é poder. É impossível ser alguém conhecedor, né? Segundo a palavra, ser conhecido e não praticar. O próprio Tiago diz assim, não serás somente ouvinte, mas praticante. Tiago 1:22, vou anotar aqui. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Leia lá aí o capítulo 1 de Tiago, quando ele fala esses versículos, onde há muita gente que só ouve, conhece, entende, mas não pratica. Ei, você que é tão teólogo, tão conhecedor, cadê a fluência do Evangelho na sua vida? Cadê a missão do Evangelho na sua vida? Cadê a vocação em Cristo? Cadê o sentimento em Cristo? Mas cadê essa vocação para atuar? Você propaga o Evangelho? Você entra nos lares, nas casas, levando a glória do Evangelho? Cadê a visita aos hospitais? Cadê a visita das cadeias? Cadê o pastoreio? Cadê o cuidado com a alma? Cadê a doutrinação? Cadê o ir de fazer discípulo? Cadê você no evangelismo? Cadê você na propagação da glória desse reino glorioso? Cadê? Ou está vivendo
igual uma redoma do conhecimento, gosta de criticar os outros e não faz nada. Quando eu vejo uma pessoa muito, vamos falar assim, crítica e bitolada, né, nessa ortodoxia, beleza. Mas eu digo, peraí, vamos à prática. Você conhece tanto, mas cadê os seus frutos? Você conhece tanto a palavra, mas cadê os discípulos de Cristo que você está formatando? Porque o próprio Yeshua disse, ide fazer discípulos. Se você não sabe, isso é uma ordenança. Cadê as pessoas que você doutrina? Cadê as pessoas que você evangeliza? Cadê o vizinho? Cadê alguém do teu prédio? Cadê as famílias que você tem que apresentar diante de Cristo? Como discípulo de Cristo, você deve fazer discípulos, não para você, para Cristo. Cadê a ação? Cadê a obra social? Cadê o levar pão para os necessitados? O próprio Yeshua disse, estive doente e vocês não me visitaram. Estive preso e não me visitaste. E aí, cadê? Você está fazendo isso ou não está? Ah, então não adianta só ortodoxia, você tem que ter prática. Prática, prática, prática. Agir, agir, agir. Qual o problema de tudo isso aqui, dessas três? É que nós devemos salientar e quais são as virtudes. Primeiro, há muita gente que comete o erro de praticar, 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 praticar e começa a fazer, mover, e evangelismo, e entra libertação, não sei o quê, mas não tem ortodoxia, não tem base bíblica e começa a inventar loucuras. Certo? Está errado. Tem que ter ortodoxia e tem que ter ação. Só que tem muita gente que tem prática, tem ortodoxia, conhece bem a doutrina, atua corretamente, quer actuar corretamente, mas não está promovida pelo sentimento maligno. Já falei. Vai se distorcer, vai adulterar. Então, devemos ter a base doutrinária, devemos ter o sentimento correto e devemos atuar da maneira correta. Esse é o grande segredo. Não posso me carregar, porque, repito, tem muita gente só conhecedora, mas não pratica nada. Não pratica nada. Tem outros que têm até um sentimento bom. Cheio de sentimento bom, cheio de sentimento bom, mas não estuda e também não pratica. Então, aonde você está desequilibrado, porque pode haver um grande desequilíbrio nisso aqui. E essas três vão me filtrar, vão me levar ao conhecimento, vão levantar dentro de mim, né, a essência do caráter de Cristo, e eu morro para mau sentimento e estou nascendo regenerado um sentimento de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, enfim, de fé, e vou praticar da maneira correta, vou andar segundo as Escrituras, tá bom? Tomara que essa lição possa te ajudar em alguma coisa. Se te ajudou, deixa um like, deixa um comentário e te convido para estudar conosco. Estamos na Hotmart, na descrição do vídeo você pode achar, aí encontrar o nosso site onde você pode estudar online conosco. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.